Oi, então hoje eu vou falar sobre A Morte de Ivan Ilyich, do Lev Tolstói. Essa novela é o primeiro contato que eu tenho com o Tolstói e também com a literatura russa. Eu tenho um interesse em ler, tenho vontade, mas tenho um pouco de medo porque são calhamaços, né? E geralmente eu tenho receio por conta do tipo da escrita de não conseguir absorver o que tem de melhor no livro. Então eu fico bastante reticente, né? Juiz muito renomado em uma repartição pública na Rússia, e quando os seus colegas, né, recebem essa notícia pelo jornal, a primeira reação deles não é condolências, não é tristeza, não é chateação, é meio que tipo, antes ele do que eu. E também eles começaram a ficar tipo assim, quem será que vai ocupar a vaga que era do Ivan Ilyich? Porque dentro daquela repartição pública, ele já galgou o cargo mais alto, que é o cargo de juiz. Então, todos os seus colegas que são inferiores hierarquicamente a ele, estão meio que pensando assim, eu posso entrar nessa vaga, ou então eu poderia indicar alguém para essa vaga. E nesse momento você já fica tipo assim, pelo menos para mim funciona dessa maneira, com esses amigos quem precisa de inimigo, né? Então, o livro é um pouco dividido em duas partes, sendo que na primeira vai contar sobre, de fato, o funeral, o velório do Ivan Ilyich, né? Contando os amigos que deveriam ir, que não foram, que na verdade não eram amigos. O livro vai retratar que o Ivan Ilyich não era um cara de muitos amigos, não, na verdade ele era um cara muito simples, que teve uma vida que sempre cumpriu com o esperado. Então assim, ele teve uma infância muito boa, estudou direito e depois começou a sua jornada nessa repartição pública e casou por conveniência com uma esposa que ele não vou dizer que ele não amava, mas assim, que estava longe de ser por amor, né? Ele casou assim porque aquela seria uma boa esposa, uma boa mãe para os filhos dele, e foi crescendo no seu trabalho, mas sempre assim, sempre fazendo tudo dentro do esperado, sempre fazendo tudo conforme manda o figurino. O figurino nunca teve muitos grandes anseios, muitos sonhos, nunca pensou um pouco fora da casinha. Então, assim, o Ivan ele viveu uma vida dentro do esperado. E com a esposa, ele não tinha um bom relacionamento, porque os primeiros anos do casamento foram anos bons, mas depois, com o nascimento dos filhos, a coisa começou a esfriar. O Ivan Ilyich não era um cara nada afetivo, também não era um cara rude, não era um cara grosso. No entanto, ele não conseguia ter uma relação mais amorosa, criar laços mais afetivos com sua família. Então, às vezes, ele tinha brisas homéricas com a esposa, e aí o que ele fazia? Ia para o trabalho. Ou então ele não conseguia ter uma afinidade com os filhos, não construiu esse laço, sabe? Então ele vivia mais no trabalho do que em casa, porque ele achava que quanto mais distância ele mantivesse da família, melhor seria o relacionamento deles. A esposa do Ivan Ilyich também, eu acho que nessa altura do campeonato já não amava mais ele, já estava vivendo uma vida, né, bem medíocre. Em certo momento do livro, fala que ela já tinha raiva, já tinha ódio do Ivan, mas que não podia desejar nem que ele morresse, porque se ele morresse, ela ficaria sem suporte financeiro, né? Porque ele era o provedor da casa. Então, assim, daí você tira como é que era o relacionamento matrimonial dos dois. E nesse momento do funeral do Ivan, tem um colega dele em específico, que é o amigo de mais longa data dele, né, que estudou direito junto com ele, que vai ao velório, mas assim, o narrador conta a partir de uma terceira pessoa, e na verdade você consegue acessar o
os pensamentos, né, de todos aqueles que estão ali, que o Ivan Ilitch não era um cara muito querido. Ele era um cara assim, em vida ele foi frio, ele não construiu relações de fato afetuosas, e isso se reflete no momento do seu velório, que ninguém chora, ninguém sente muita falta, até a própria esposa meio que dá graças a Deus, e em um dado momento ela fica questionando a colega do Ivan, se ela poderia receber uma pensão maior, porque ela já tinha se informado, né, a querida, e ela queria receber uma herança, não uma herança, né, na verdade uma pensão maior do que a que ela já sabia que ia receber. Então, tipo assim, ela tava cagando e andando pra morte do esposo. Os filhos também não estavam muito assim, nem ligando pro pai, em vista da relação que eles tinham construído em vida. E os colegas do trabalho, assim, estavam tentando forçar um choro, mas você conseguia ver que nos pensamentos deles, eles não estavam muito nem aí pra paçoca. E a partir de então, você vai entrar na segunda fase do livro, que é contando de fato a vida de Ivan Ilitch. Então vai retratar a infância dele, a juventude, né? A vida dele em família e tudo. E assim, aonde eu acho que o Lev Tolstói tentou chegar? Tentou chegar numa reflexão para o leitor, sabe? Tipo, você tá tendo uma vida medíocre? Você tá tendo a vida que você de fato quer ter? Eu acho que esse livro fala um pouco sobre Tolstói, porque ele era um homem que ele não se satisfazia com mediocridades. Ele sempre foi um cara, assim, muito... gostava de aprender, gostava de estudar, gostava de fazer novas coisas. Meio que ele não se contentava com pouca coisa. E esse livro, da vida de Ivan Ilitch, traz muitas reflexões sobre a vida que nós estamos levando, né? Se nós estamos fazendo o que de fato nós queremos fazer, o que de fato é esperado, sabe? Você está apenas cumprindo com o script da sua vida, nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, morrer, ou então assim, você está de fato vivendo, porque eu acho que é esse o questionamento maior que o livro traz. Eu acho que não tem como uma pessoa terminar de ler esse livro e não pensar na possibilidade da própria morte, porque se você ler essa novela, você vai perceber que a morte de Ivan Ilitch vem de uma maneira muito gradativa e decorrente de um acidente muito banal, né? Muito banal. Então, assim, ele era um cara super saudável, que chegou no mais alto posto dentro do que ele poderia no ramo de trabalho dele, mas que por uma infelicidade do destino sofreu um acidente que eu digo que foi muito imbecil, muito idiota, e que poderia ter sido com qualquer um de nós. Inclusive, o tipo de acidente que o Ivan Ilitch sofreu, teve uma celebridade, né, famosa no Brasil, que também sofreu um acidente que me lembrou muito o acidente que culminou na doença do Ivan Ilitch, e essa celebridade também morreu. Então, a partir desse acidente que o Ivan Ilitch teve, ele começou a sentir fortes dores, e ele assim não era um cara acomodado, ele procurava um médico, todos os especialistas, né, tanto que no livro retrata que ele procurou médicos caríssimos, e nem esses médicos davam esperança para ele. Então, assim, ele sabia que a morte estava chegando, e isso que eu acho que foi o que mais matou ele, porque ele conseguiu começar a perceber que as relações que ele tinha eram relações muito banais. Então ele começou a refletir sobre as relações dele com os amigos, porque assim, o que ele tinha de relação com os amigos? Jogar cartas. Então assim, esse era o programa dele com os amigos, que nem eram amigos, né? Eram colegas de trabalho. Então às vezes eles se reuniam para jogar cartas com a esposa, não tinha diálogo, o que tinha era só brigas e por coisas imbecis. Os filhos não se aproximavam, ele não conseguia ter esse contato mais íntimo com os filhos. Então, assim, ele foi percebendo que a morte dele não estava meio que fazendo diferença na vida de ninguém, sabe? Que ninguém estava se importando. E ele sentia muita dor em decorrência da doença que ele tinha adquirido em decorrência do acidente. E nada que ele fazia
amenizava essa dor. Aliás, com exceção de uma coisa, ele tinha um ajudante, né, em casa, e esse ajudante às vezes levantava as pernas do Ivan Illich, e nesse momento a dor dele aliviava. Mas tanto que no livro fala em uma passagem que a própria esposa cita, que no momento de sua morte ele vinha gritando, chorando, gemendo de dor há 3 dias, e ela mesmo no cômodo mais distante da casa conseguia ouvir os gritos dele. Então, tipo assim, meu marido tá morrendo, eu tô aqui no cômodo mais distante da casa e não faço nada para ajudar, não tô ali. Então, tipo assim, mostra que até no momento da morte ele esteve sozinho. Então, ele viveu uma vida sozinho, embora estivesse rodeado de pessoas, tivesse uma família, mas mostra que o Ivan Illich era um cara sozinho. Apesar das suas relações, apesar do seu alto posto, socialmente falando, ele é um cara que ninguém se importava, e isso nos faz refletir um pouco, pelo menos me fez refletir. Será se eu serei essa pessoa que quando eu morrer, ninguém vai se importar antes dela do que eu, ninguém vai chorar, o choro será igual aos colegas de Ivan Illich, Lágrimas de Crocodilo. Foi um livro que me fez pensar um pouquinho, mas eu gostei muito de um modo geral, tá? Eu acho que eu dei 4 estrelas para esse livro e eu gostei bastante, me fez refletir muito sobre esse assunto de morte. Ele é muito explorado na literatura, mas especialmente nesse livro ele me deixou com um quesinho de questionamento. Como será no momento da minha morte? Ou será se eu estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Eu acho que são reflexões muito cabíveis, né, para todo mundo que lê esse livro. Então é isso que eu tenho para falar por hoje. Espero, não sei se em breve, mas continuar com as leituras de literatura russa. Espero explorar outros autores. E é isso. Um beijo. Tchau.